Aqui no Amar, contamos histórias reais de pessoas como eu e você. Histórias de superação, luta e, acima de tudo, amor. Queremos levar esperança, informação e acolhimento. Por isso, agradecemos a HDI Seguros por acreditar e patrocinar essa rede de amor. No primeiro exame morfológico, um dos bebês estava com espessamento nucal, um indicativo de síndrome de Down ou outra síndrome. Aquele momento foi um inferno, fiquei muito triste, estava com medo do desconhecido. Preconceito meu. Depois que passa, você entende tudo aquilo que você pensou. Na hora, você vive um luto por falta de conhecimento. Daniela, André, tudo bem? Obrigada por ter enviado a história de vocês, os gêmeos. Eu queria que vocês começassem contando sobre quando surgiu o desejo de vocês terem filhos e como é que foi esse processo para tentar engravidar. Inicialmente, a ideia de ter filho partiu do André, era uma coisa que ele sempre quis muito. Eu ainda era um pouco segura, meio desconhecido. Aí em 2015, começamos a pôr em prática a ideia de ter filho. A menstruação, teve um período que a menstruação atrasou, fizemos o teste caseiro mesmo, não se confirmou, aquilo gerou uma tristeza enorme. Ele contactou um amigo nosso, falou a respeito, passou um espermograma para ele, quando foi confirmado, nesse primeiro exame, não em uma clínica especializada, que não tinha espermatozoides. Deixou a gente bastante preocupada, até que a gente recorreu a uma clínica especializada que nos orientaram a fazer novamente o espermograma. Fizemos e, graças a Deus, deu mais de 1 milhão de espermatozoide. Por orientação, falaram, já congela, que a sua poupança de 1 milhão vai estar lá garantido. E aí, então, era indicado a fertilização in vitro, no caso de vocês. O que aconteceu daí? Quando a gente decide isso era uma quarta-feira, sexta eu fico desempregado. Bom, então vamos suspender, né? Já tinha uma frustração de me sentir menos homem porque não conseguia engravidar naturalmente, que era uma bobeira, mas eu sentia. E tinha que adiar meu sonho por questões financeiras e de carreira. Suspendemos, eu arrumei emprego, Daniela continuou trabalhando. Feito todos os exames, não, tá tudo certo. Tudo certo. Tá bom, quem fica desempregada nesse momento é Daniela. Dani, daí você estava com 37 anos e vocês resolveram guardar as economias para fazer a FIV e em 2018 vocês deram início ao tratamento. Como é que foi? Nessa época a gente estava morando em Salvador e a clínica que a gente conhecia era em São Paulo. Eu vim na frente, fiquei praticamente um mês tomando as aplicações de hormônio, sendo acompanhada dia sim, dia não. André veio, fizemos a captação e a inseminação, que foi também um período de bastante angústia, porque dias antes, o André fez um teste e tinha dado, acho que 7. 4. Tinham 4 espermatozoides, mas deu tudo certo. Retornamos para Salvador e voltamos na data certa para fazer a implantação. Por sugestão do médico, né, aconselhamento, ele falou, vamos colocar 2 para ter melhor efetividade. E aí no primeiro exame vocês viram que era um bebê só? Exato. Era só tinha 6 semanas, né? Mas já tinha batimento cardíaco, já era bem interessante e estava crescimento dentro do padrão. Na primeira e segunda tração eu tive um sangramento inexplicável. Aquilo foi, nossa, meu mundo caiu. Foi confirmado um descolamento do útero, mais de 25%, o que era tranquilo, que não tinha problema nenhum. Qual foi a surpresa que vocês tiveram no terceiro ultrassom? Eu olhava para o exame e tinham 2 reflexos, que era diferente de todos os outros exames que a gente tinha feito. Quando ela vira o espectro, ela fala, então, são 2. E aí a gente descobre que são gêmeos. Daniela tem um ataque de riso e eu tenho um ataque interno de desespero. Porque aí eu falei, puxa, agora são 2 crianças de uma vez, eu só estava preparado para 1. E aí, no primeiro exame morfológico, aquele que, para quem não sabe, né, mede a translucência nucal, é um exame que toda grávida tem que fazer, vocês tiveram outra surpresa. O que vocês descobriram? A gente descobriu o espessamento nucal
em um dos fetos. Até esse momento a gente não sabia se era menino, se era menina, o que seria, mas que um dos bebês estava com espessamento nucal e que isso era um indicativo de alguma síndrome, seja ela T21, talvez T18, mas com maior probabilidade de 1 para 700 para a síndrome de Down. Aquilo, naquele momento, aquela informação vem como uma bomba na sua cabeça, porque ninguém nunca espera ter um neném com síndrome de Down, ou enfim, ou qualquer outra síndrome. Então aquilo pesou muito, saí chorando, liguei para o meu obstetra, ele falou, vem aqui e vamos conversar a respeito. Ele me ouviu, quis saber de mim o que eu estava sentindo e me orientou, falou, Dani, pelo que você está me passando, para você é muito importante saber, ter uma informação precisa do que é. Para isso tem um exame a ser feito. Naquela época estava com uns 12 semanas, seria a amniocentese. Lógico, ele falou pra gente da questão do risco, que era muito baixo, mas naquele momento eu precisava saber lidar com a realidade, com o panorama que tinha ali. Aguardamos o período. 15 dias úteis, que é um prazo que não tem fim. Que não tem fim. Já adiantando essas informações para algumas amigas próximas, contando da possibilidade, alguns familiares. Qual foi o resultado, Dani? Foi positivo para trissomia 21. Aí sai a Você síndrome já sabia de o Down. sexo dos bebês? Não Falou sei. nessa hora Aí- que era menino. Aí A gente deu a sabia síndrome do dele. menino. Aí a gente vê o xizinho, o xx, A gente não Y. examinou os dois, né? Porque como A dela suspeita era não só nele, tinha, em só um dos fez fetos. nele. E aí, depois que passou o susto, né, essa angústia, susto, espera, qual foi a maior preocupação de vocês? Como que é síndrome de Down? O que eu vou fazer com essa criança? É igual? Não é? Tem alguma dificuldade? E aí você começa a estudar e pesquisar, e assim, tem 50% de chance de cardiopatia. E tem cardiopatias graves, que o coração da criança não formou completamente. E aí você tem que fazer uma cirurgia aberta no coração de um bebê. Tem casos que a criança nasce com problema auditivo, problema visual, enfim, pode ter conformidades. Pode ter doenças E na verdade, relacionadas. eu acho que quando nasce um filho, nasce uma mãe, eu acho que nessa gravidez o seu filho já veio ensinar a lição para vocês de paciência, Foi. perseverança. Paciência. Foi. E aí, nessa época, vocês já voltaram para São Paulo para eles nascerem aqui. Foi, porque eu fui transferido de volta para São Você Paulo. vê como Deus faz as coisas certas. Como é que foi o parto, Dani? Primeiro que eu não sabia que ia ser bem o parto, com 33 semanas Bem e prematuros, meia. né? E eu tive uma dor de estômago horrível, não estava mais conseguindo me alimentar. Me internei, conseguiram lidar com a questão de estômago e viram que eu já estava em trabalho de parto. A obstetra esteve lá comigo e falou, olha, Dani, você está em trabalho de parto, você vai tomar uma medicação para a gente prolongar por mais 2 dias, que cada dia que a gente ganha nesse momento é muito importante para o bebê. Meu organismo não respondeu essa medicação e voltei ao trabalho de parto. Entrei na quarta, sábado, já estava fazendo a cesárea. Bom, a gente estava falando agora que é comum os bebês com síndrome de Down nascerem com algum problema no coração, auditivo, digestivo. No caso do Guilherme, ele nasceu com alguma coisa? Ele tinha um pequeno um buraquinho no coração que chama CIV, que é uma conexão, né, intraveicular, que dá um sopro, né, comumente chamado de sopro. Mas era bem pequeno, bem discreto. E um dos ouvidinhos dele, o teste de audição não captou. E quando não captou, aí começam as angústias novas. Então assim, vamos começar pelo mais grave, o coração. Aí veio uma especialista no hospital, ela falou pra gente que era normal esse CIVzinho, 80% das pessoas podem ter tido isso e eles desaparecem, e que ela imaginava que o do Guilherme ia fechar sozinho, que a gente só tinha que acompanhar e 3 meses depois fazer um novo ecocardiograma nele. Efetivamente teve alta, ele não tem esse problema. Do ouvido, a gente também fez o exame, a otorrino mandou refazer esse exame, e aí
ótima notícia, essa semana a gente fez o exame e ele não tem nada no ouvido bom. também. Então, assim, ele não tem nada. E mesmo uma questão que é muito forte para as crianças com Down, que é deles serem mais molinhos, o Gui, ele tem o tônus muscular muito forte. Tão quanto a irmã, que é uma criança comum, ou mais. Ele rolou primeiro, ele senta primeiro. Como é que é a rotina de vocês com os gêmeos e quais as terapias que o Gui faz? Tivemos uma experiência bastante positiva na UTI. Engraçado a gente falar isso, né? Mas a UTI para a gente foi muito importante para a introdução da rotina. Então, lá era tudo muito bem organizado, horário da alimentação, horário do banho. Nós pegamos essa rotina da UTI, transferimos lá para casa. Aos 3 meses, Guilherme começou a fisioterapia, uma vez na semana. Depois, a partir dos 5 meses, começou 2 vezes na semana, fazendo fora de casa. E eu optei, nesse início, pela TO e a fono em casa, até para também atender a Estherzinha, que estava lá também. Não poderia me ausentar tanto em casa e não acolher tanto minha filha. Então, quando tem fono, quando tem TO, quando ela não está dormindo na cadeira, ela está lá participando, eu estou com ela no colo, tentando envolver todo mundo nessa rotina. Vocês contam que o Guilherme vem quebrando paradigmas, né, em desconstruindo mitos que até vocês tinham, né? Então, ele quebra todos os meus preconceitos e eu acho que o da Daniela também. Ele rolou primeiro que a irmã, ele senta primeiro que a irmã, ele comeu primeiro que a irmã. Vocalizou primeiro. Ele vocalizou primeiro que era... Ele é muito mais avançado que a irmã, né? E assim, as marcas de crescimento, a irmã não está atrasada, ela está na medida. E como ele é muito estimulado, ele responde muito rapidamente. Ele pegou os brinquedos. É uma lição de humildade, né? Porque, pô, a criança pegar o brinquedo com as 2 mãos, é um negócio tão bobo, mas tão especial. Então, ele quebra qualquer tipo de paradigma. Queria que vocês comentassem sobre a importância da gente falar sobre síndrome de Down e inclusão nas escolas. Bem recentemente tem um projeto de lei que eles querem, inclusive, excluir as crianças. Eles não querem mais a inclusão integral de uma criança especial numa sala de aula. Com uma falsa ideia, eles querem pegar essas crianças e criarem salas especiais para crianças especiais, como era muitos anos atrás. E não funcionava. Isso é esconder seu filho, não é incluir ele no mundo. E não é incluir o mundo com a diferença. O mundo não é exclusão, o mundo é inclusão. Então, assim, a diferença não muda nada, só faz agregar valor. O gostoso é a diversidade. Então, eu acho que incluir uma criança numa escola e fazer as outras crianças crescerem todas juntos faz um mundo muito melhor. Então, é um projeto de lei que, com uma maquiagem bonita... Eu sou advogado, Mari. Eu li aquele projeto, 5 artigos, falei, pô, é linda a lei. Quando você lê o 6º, é um artigo preparado para te enganar e para falar assim, então, se nada disso der certo, a gente cria salas especiais e exclui seu filho. É fácil para mim falar isso, porque eu tenho um filho com síndrome de Down, mas eu acho que devia ser algo que chocasse a todo mundo. O que vocês aprenderam de mais importante com a chegada do Gui? E o que vocês diriam para os pais que estão recebendo esse diagnóstico agora? A viver o agora, a questão de olhar o outro com mais empatia, ter um novo olhar mesmo para as diversidades. Isso eles me ensinam e continuam me ensinando constantemente. E o que eu diria às pessoas que estão passando por isso, primeiro é que vai dar certo. Vai dar certo. No fim vai dar certo. Pode ser um momento de angústias, de dúvidas, mas vai dar certo. Aquele bebê vai trazer tanta alegria para você. E é o que a gente conversa muito com o André. Não é para ser um momento de luto. Não, é um nascimento. O nascimento de uma criança é um momento de alegria, é um momento de amor, é um momento de celebrar. Não consigo nem transcrever em palavras todo esse sentimento que é de ter filho e ter um filho especial que na prática não muda em nada. Eu digo para qualquer um,
se você tiver esse diagnóstico e se você sofrer nesse momento, sofra, porque é um sofrimento da ignorância, o sofrimento é seu, não é da criança, mas vai passar. Vai passar e ele vai ser tão bacana como qualquer outra criança, sabe? Nem mais, nem menos. Guilherme e a Esther são os meus presentes da vida. Eu vivi para ter eles como meus filhos. Eles são minha vida e eles me engrandeceram como pessoa. Eu devo isso a eles, aqueles toquinho de 6 meses de existência. Gui e Esther, eu amo vocês. É só isso que eu posso dizer. Eu devo tudo a vocês. Vocês me fizeram um homem diferente, um homem maior, uma pessoa que consegue enxergar um mundo diferente. E tudo que eu puder e o que eu não puder, eu vou estar sempre do lado de vocês para vocês serem felizes. Que lindos. Obrigada por terem vindo aqui, dividir a história de vocês, quebrar paradigmas, mostrar que quem ensina são os filhos e não nós, né? A gente que aprende com eles desde a barriga. Adorei contar a história de vocês. Já assinei, quero deixar meu livro aqui com vocês. Obrigado. E parabéns aí pela linda história familiar de vocês, tá? Obrigada por terem vindo. Obrigada, Mari. Se você tem uma história para compartilhar com a gente, escreve no amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais e a gente faz esse programa para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você vai lá no inscrever-se, faz o login, deixa lá seu comentário, sua curtida, quem você gostaria de ver. A gente está te esperando na próxima quarta, às 20 horas, com mais um programa inédito. Tchau!